Olá a todos, mais uma vez. Olá, Olá, Margarida. Sandra. Olá, Fábio, então. Hoje temos connosco. Olá aos nossos convidados, não é verdade? Que hoje são em dose dupla. É verdade, é verdade. O Nuno e a Vânia connosco, obrigado desde já por terem aceito o convite e por estarem aqui connosco. Já vamos a vocês. Vamos começar com as nossas atualidades. Margarida. Então, as nossas atualidades. Olhem, eu fui ao programa de rádio à prova oral do Fernando Alvim e estou-vos aqui. Também o Fábio a fazer produção, porque quando eu fui a primeira vez ao programa prova oral com o Fernando Alvim, ele tinha uma produção, era em Zoom na altura, portanto foi durante a pandemia, e então ele também tinha uma produção que lhe punha as coisas todas, e eu falei nisso e o Fábio não se ficou por atrás, eu também sou capaz de fazer isto. Mas olha, eu estou a falar nisto porque o Fernando Alvim é um excelente anfitrião, é uma pessoa incrível, é um homem que, pronto, eu não acompanho todos os programas de rádio dele, mas na véspera de ir a este programa dei uma aula para a Universidade do Minho e os alunos, que eram 60 de licenciatura, todos conheciam e todos viam os programas dele, e é uma pessoa incrível porque não só, pronto, é um profissional da rádio, mas aplica-se a fazer as coisas. Ele tinha lido o livro, ele fazia as perguntas certas e também dava o arejo. Foi uma experiência muito interessante. Já da outra vez gostei muito de estar com ele e agora também. E então, ainda por cima, depois do programa, recebia telefonemas dos espectadores, não, mas dos ouvintes, e vários adolescentes que ligaram. Eu fiquei fascinada. Mas muitos miúdos a telefonar, a perguntar coisas, a dizer que estavam estressados e essas coisas, eu achei muito interessante. E pronto, e o Fernando está de parabéns, ele aliás prometeu que hoje nos ouvia, e por isso aqui fica. Olá, Fernando, que esta equipa são todos seus fãs. Pronto, então era essa a minha notícia para hoje. Fábio, queres avançar a tua? Posso avançar para a minha? Vai decorrer em setembro na Madeira o 14º Congresso Nacional da Psicologia da Saúde, e para quem estiver interessado é até dia 15 deste mês, de maio, a submissão de trabalhos. Portanto, fica aqui um alerta para quem estiver interessado, caso é sempre um grande congresso, portanto, quem estiver interessado em submeter trabalhos, fica aqui a dica. Olha, e os nossos ouvintes que estejam interessados em nos conhecer pessoalmente, vamos lá estar todos, não é? Portanto, é uma boa altura para nos conhecerem, porque eu penso que não vai falhar ninguém, não é? Exatamente. Eu queria vos falar de um seminário que vai acontecer aqui na Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, que tem por tema este mesmo, o Turismo, Natureza e Aventura para um Desenvolvimento Territorial Sustentável. Portanto, vai decorrer de 30 a 31 de maio, é gratuito, e vai ser de manhã e tarde, e as manhãs são online e são, portanto, qualquer pessoa se pode inscrever na Academia Digital do Turismo de Portugal, que eu recomendo verdadeiramente, porque tem sido também um esforço muito grande do Turismo de Portugal e tem sido de se tirar o chapéu o esforço que eles têm feito que o Turismo de Portugal tem feito para formar os nossos empresários, e também me incluo eu, tenho feito muitas ações de formação com eles. Portanto, quem quiser assistir, também vou estar presente e fica desde já convidado. Uhum. Olha, já agora, também não é para eu falar demais, mas já agora, quando eu estive a coordenar a Task Force para as Ciências de Comportamento, tive várias reuniões com o Turismo de Portugal, exatamente para se perceber como é que se havia de relançar o turismo numa altura em que havia aquelas constrições todas, e realmente eu fiquei fascinada pelo profissionalismo e pelo empenho de todas as pessoas, desde os mais dirigentes até as pessoas que trabalhavam mais no terreno, e realmente eu não conhecia, e por isso ainda bem que a Sandra fala nisto, porque há aquelas profissões que nós não vemos, mas que depois proporcionam um grande bem-estar, não é? E saúde, é isso mesmo. Não, tem sido um trabalho fantástico. Durante a pandemia acho que foi um ganho imenso para todos nós. E pronto, e passamos agora a palavra mais aos nossos convidados com uma pergunta que se impõe. Como é que vocês tomam o vosso cafezinho? Vamos começar pelas senhoras primeiro, claro está. Vânia. Olá a todos. Olá, bem-vinda. Então eu tomo o meu cafezinho curto e quente. Boa, mesmo quentinho. E tu, Nuno? Olha, eu
de qualquer maneira é bom de café, mas sem açúcar e o mais puro possível. Pronto, é tudo gente que gosta do café bem escuro. E Sem bem açúcar também, sim. Bem, olha, então eu se calhar vou introduzi-los, não é? Portanto, Vânia Loureiro e Nuno Loureiro, por acaso terem reparado que são os dois Loureiros, é mesmo assim, não é coincidência. Portanto, são realmente marido e mulher e partilham o mesmo nome, além da mesma casa e o mesmo filho, não é? Pronto, mas é assim. Vou começar pelo Nuno. Eu conheço o Nuno há mais tempo que a Vânia e comecei a ouvir falar da Vânia muito antes de a conhecer. O Nuno foi meu aluno aqui há uns anos, aqui há uns anos, quando era aluno de mestrado, e depois fez a tese comigo e ficou para o doutoramento, e realmente foi fascinante trabalhar com o Nuno. O Nuno é uma força da natureza, enfim, o Nuno até tinha medo de encarar a equipa, porque o Nuno era aquela pessoa que, se fosse preciso, não dormia para ter as coisas prontas no dia seguinte. Eu imagino que a Vânia vai se rir porque ela sabe o que é que tem lá em casa, não é? Mas realmente o Nuno não falha um prazo, é uma pessoa com um sentido de responsabilidade incrível, e depois, ao longo de toda a travessia, eu tenho a impressão que o Nuno foi das pessoas que eu vi mais crescer à minha frente durante aquele período do mestrado e do doutoramento, e realmente tornou-se um investigador fantástico e um policy maker do ponto de vista da interação institucional com os países de língua portuguesa, e realmente eu digo, é o meu orgulho olhar para si e achar que eu ajudei de algum modo um bocadinho do seu percurso. Foi fascinante para mim ter trabalhado consigo. A páginas tantas, a Vânia, que vinha a Lisboa com o Nuno, afinal também era uma investigadora, não é? E nós ficámos a saber isso quando a Universidade do Elva me convidou para ir arguir o seu doutoramento. E depois realmente era a Vânia Loureiro, sim, era verdade, não era coincidência, era a esposa do Nuno. E pronto, e realmente também fiquei fascinada com a Vânia, não só do ponto de vista científico, como vamos ver, mas também o seu olho artístico, a sua maneira de olhar para as coisas, do ponto de vista visual, também é muito bonita. Essa qualidade do Nuno eu não sei se tem, porque nunca aprofundei esse assunto, mas a Vânia tem um olhar sobre as coisas que também me fascina e tem assim um gosto para harmonizar o visual das coisas muito interessante. E, portanto, para mim foi um privilégio conhecer este casal e temos-nos acompanhado desde estes anos todos. Enfim. E pronto, agora passo à Sandra para o interrogatório. Fábio, queres começar alguma pergunta ao Nuno ou à Vânia? Não sei. Começamos com quem? Nuno, Vânia? Vânia. Começamos com a Vânia? Eu acho que por antiguidade temos que começar por o Nuno, desculpem. Então pronto, Nuno. Também, para não ser sempre o senhoras primeiro, não é? Exato. Porque não senhores primeiro também. Nuno, conta-nos lá aquilo que tem sido um pouco a tua aventura. Bem, eu já era um admirador da professora Margarida Gaspar de Matos e, portanto, agora eu não sabia que era assim tão fascinante trabalhar com ela. E é normal que ela inspire as pessoas e, portanto, eu apenas fui mais um a ser inspirado, a ser projetado para um caminho que eu não achava que não era capaz ou que não estava para aí virado. E ela descobriu muito antes eu próprio que eu poderia fazer alguma diferença, pequenina que fosse, e então ela é uma mulher extremamente inspiradora. E foi-me empurrando. Foram muitas noites mal dormidas com esta expectativa de poder estar à altura, não é? Portanto, e então eu reinventava-me sempre, mesmo e essa reinvenção começa exatamente nas mensagens que ela envia, porque são tão enigmáticas tanta vez que eu dou por mim a ler a mensagem repetidamente em looping e a tentar perceber o que é que será que isto quer dizer. Isto quer dizer não sei o quê. Então eu lembro-me, eu acho que isto é das eu não sei se já venci este trauma. Para a minha vida tem que ser com humor e ela aceita isso como um desportismo incrível e só digno de quem realmente tem uma confiança absoluta nas suas capacidades. O humor faz com que isso seja mais fácil para nós nos lidarmos. Ela nunca se importou e eu acho isto extraordinário. Então uma vez ela enviou um e-mail, eu tinha que fazer uma apresentação para a equipa, uma equipa muito,
muito competente, que está sempre à volta dela, com uma série de pessoas também que são muito boas. Então, ela enviou uma mensagem que eu tinha que preparar uma série de estatísticas para apresentar à equipa, e eu durante 2 dias não dormi de volta daquilo, estatística, e eu apresentei aquilo. Comecei a ver na reação dela, a meio da minha apresentação, que aquilo não estava a correr bem. E eu acabei feliz com o que tinha feito, e ela diz-me assim: Nuno, mas eu não pedi nada nisto. Não, professor, mas é o que está aqui. Eu esqueci-me de pôr um não. Portanto, era a frase, faltava-lhe ali um não. Portanto, ou seja, eu tinha... Pronto, professor, mas não, faltava aqui um não. Então, pronto, na próxima vez venha, já passas bem. E há 2 formas de lidar com isto. Não é? Há 2 formas de lidar com isto. Ou a gente atira a toalha ao chão e diz: não, vamos continuar. Então, é muito... Ela tem sido sempre o meu obstáculo que eu consigo ultrapassar. E eu não direi o meu obstáculo, mas o meu trampolim. Portanto, é, na verdade, alguém que eu consigo... Obrigar a saltar. E ela obriga-me a saltar muito. Olha, e entretanto, saltaste, estás verdade. no Instituto Politécnico de Beja a fazer coisas muito giras, não é? Como, conta-nos lá sobre a distinção internacional do Instituto. Olha, o Instituto tem sido eu fui aluno do Instituto, portanto eu tirei ali a licenciatura, acabei depois por seguir há mais de... Os anos não interessam, portanto, há alguns anos que estou no Instituto e tenho desempenhado várias funções, desde professor a coordenador, a às comissões, tenho tido também algumas funções diretivas, e portanto o Instituto é um bocadinho a minha segunda casa, e do qual eu batalho muito para demonstrar que ali temos qualidade, que ali os jovens da região e não só podem fazer uma boa formação. Tenho muito esta preocupação com os estilos de vida, de maneira que as pessoas consigam também conciliar o estudar com o ter uma boa experiência de vida que os também ajuda a formar como pessoas. Ainda mais numa reinvenção que é este pós-Covid, e que nós acabamos por aderir a um processo de certificação internacional que promove os campos saudáveis. Acabámos de receber há muito poucos dias a distinção que nós estaríamos certificados. São 7 dimensões que nós temos que estar atentos, são 100 critérios. É claro que nós não os atingimos ainda todos, é um processo para nós, mas foi a oportunidade que a Presidente nos deu para poder ter uma equipa a pensar os estilos de vida saudáveis, não só para estudantes, muitas vezes o ensino superior fica só virado para estudantes, mas também há ali centenas de professores, centenas de funcionários, que também temos que cuidar deles, ou pelo menos temos que proporcionar uma capacidade de poderem viver bem no nosso instituto. O Nuno trouxe à equipa aquele conceito dos ambientes construídos e do modo como a construção dos ambientes nos pode pôr felizes, pode contribuir para a nossa saúde mental, não é? E depois agarrou na construção daquele ambiente e meteu lá uma bike, não é? E fez um enorme projeto, pôs o Alentejo todo a andar de bicicleta, o país todo, aliás, não é? Então conte-nos lá isso. Bem, eu tenho muito esta ideia que Portugal é um país tão maravilhoso, com tantas características incríveis para ser ativo, mas na verdade falta-nos aqui alguma coisa na nossa equação, porque na verdade nós somos dos povos mais sedentários que temos, em particular os adolescentes, e dentro dos adolescentes as meninas, que são das mais sedentárias do estudo HBSC. Então eu acho que falta alguma coisa nesta equação. E esta mobilidade que as pessoas acabam por fazer, muito agarrada a um carro, muito um hábito adquirido, que é preciso desformatar. Então surgiu a possibilidade de nós concorrermos a um call que era ao Bike Nacional, portanto, várias instituições concorreram, e nós também o fizemos, e depois acabámos por montar um projeto com um conjunto de bicicletas que nós adquirimos muito à nossa imagem, aquilo que nós acreditávamos, bicicletas muito bonitas, com uma estética muito agradável, inclusive com GPS que pudéssemos medir para onde é que as pessoas iam, tentar perceber qual eram os caminhos que as pessoas aderiam mais, porque não nos interessa só entregar uma bicicleta a um utilizador, porque isso não faz dele um ciclista. Portanto, nós temos que continuar de uma forma massiva a poder dar inputs
para que a pessoa consiga usar a bicicleta como um meio de deslocação e não como uma atividade desportiva. É um conceito um bocadinho diferente. E que as senhoras também têm que, se calhar, ter um bocadinho mais de motivação. Nós já temos essa métrica bem conseguida, porque fomos estudando os utilizadores, fomos percebendo por que motivo é que eles não aderiam, por motivo é que aderiam mais, e começámos a perceber que a própria mudança da sua percepção do ambiente foi muito significativa. Portanto, as pessoas acabavam por olhar para o seu ambiente em algo que parecia ser facilitador e que era um obstáculo. E que nós começámos a perceber que tínhamos que fazer umas mensagens diferentes. Então é um projeto muito interessante, que agora fica mais fácil de aderir, porque todos estes conceitos ligados com a economia faz com que as pessoas também adotem comportamentos, se calhar, um bocadinho mais rápidos, mas acabou por ser também agora esta mobilidade suave acaba de estar na ordem do dia, por questões ecológicas, por questões económicas, mas nós começámos isto há cerca de 4 anos, pusemos 200 bicicletas a rodar na cidade e foi muito interessante ver a maneira como toda a comunidade, não só alunos, mas também professores, funcionários, aderiram, e foi muito interessante porque começámos a ter alunos que sentiam necessidade de usar e fomos resolvendo também problemas de dia-a-dia que são estranhos e que muitas vezes nós não pensamos que eles são assim tão significativos, não é? Como o sítio para as pessoas mudarem de roupa quando está a chover, as pessoas acabam por não querer usar a bicicleta, nós tivemos que arranjar os impermeáveis XXL para as pessoas usarem, para poderem levar por cima de tudo, que era algo que nós vimos de outros países, mas que connosco ainda não dá, com a questão de deixar a bicicleta junto à entrada e sem medo de serem roubados, as pessoas sentirem-se confiança de andar junto aos carros, muitas vezes esse sentimento de competência. As pessoas não têm porque preferem ter uma ciclovia só para eles, mas isso às vezes não é possível. E também o condutor tem que perceber que ali vai um indivíduo e que tem que cuidar dele também. E, portanto, quando faz uma ultrapassagem, quando tem que esperar, não pode pressionar, porque isso pode causar uma série de problemas. Então, na cidade de Beja foi muito agradável, porque acabou por não criar grande impacto, tanto a bicicleta, que era o nosso medo, mas que foi um impacto muito positivo. E as bicicletas também são muito bonitas, o que ajuda E já agora vamos surgir uma curiosidade. E vocês sentiram que isso possa ter passado para o resto da população, essa motivação? Claramente que sim, porque é um bocado o efeito, felizmente, vírus, porque também há esta perspectiva de influenciar pela positiva, e sim, nós começámos a ver mais pessoas. Antigamente só víamos as nossas bicicletas a circular e agora começámos a perceber que há outras pessoas da comunidade e é muito interessante ver esta mudança, porque é um bocadinho sentir que eu estou acompanhado, que não sou aquele tonto que voa de bicicleta ou que é uma perca de status, não é? Porque eu vou de bicicleta porque não tenho carro. Não, agora é o contrário, eu vou de bicicleta e tenho status. É Exato. cool de bicicleta, é divertido, estou na moda, não é? E que bom que estas modas também são pela positiva. E esta ideia aqui do ambiente é algo que sempre me apaixonou. É claro que muito influenciado pela professora, que um dia resolveu, dentro desta pressão que nós temos de mostrar que somos sempre alguém, quando se calhar não temos de ter esta pressão toda, temos que aprender o que as oportunidades nos dão, quando uma vez me apresentou um modelo ecológico que eu nunca tinha ouvido falar, e de uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Salles, e portanto, veja isto. Olha, eu vi isto, o que é que acha sobre isso? E eu fiquei fascinado o quanto estas camadas, portanto, mais internas, mais ligadas àquilo que eu sou enquanto indivíduo, para as outras que estão mais perto de mim, como a família, como o sítio onde eu estou, como a escola onde eu estou, o quanto me influencia a adotar um conjunto de comportamentos. E muitas vezes nós só focamos no indivíduo e esquecemos de mudar todo o nosso entorno, e ele é muito especial. Por isso é que há coisas que funcionam, há coisas que funcionam porque a professora Margarida o consegue promover, e quando nós fazemos isso para outras equipas não funcionam, porque não se pode copiar. É feito por uma comunidade diferente. E isto acontece muito em Portugal. As pessoas querem muito, às vezes, copiar, quando as pessoas, às vezes, têm que compreender e, sim, adaptar às suas necessidades. E às vezes é tão fácil, há pequenas coisas que fazem toda a diferença, não é?
portanto, na Noruega, por exemplo, que há aqueles nevões, e eu ficava a pensar como é que as pessoas conseguem aparecer todas bonitas num jantar mais fino. E toda a gente tem uma mochila com os sapatos melhorzinhos, porque na rua andam com botas com pitons para conseguir andar na neve. E, portanto, a mesma coisa para andar de bicicleta. Se quer uns outros sapatos, anda com eles na mochila. E, portanto, essas pequenas coisas, como o Nuno estava a dizer, um sítio para mudar de roupa no emprego, um sítio para pôr os sapatos no emprego, um sítio para... Pronto, todas essas pequenas coisas. Eu também aprendi muito com o Salles, não é? Portanto, eu estive na Califórnia com ele e realmente aquele homem é uma força da natureza e exatamente consegue ultrapassar as barreiras da pessoa menos, com mais barreiras para a prática do exercício físico e com gosto. É com gosto, porque ele disse que, pronto, se não há gosto, aquilo só dura um dia ou dois, depois a seguir volta só desgosto, não é? Portanto, é preciso, há um bocadinho de detonador para nós transformarmos aquilo numa coisa que nos dá prazer. Se não conseguimos esse passo, a pessoa vai desistir, porque há coisas mais importantes. Por acaso é interessante, o professor Salles vem aí, é verdade, há de ser uma notícia que nós vamos dar um dia destes. Teve para vir, mas foi cancelado por causa da Covid, mas agora vem aí. Aliás, o Nuno chegámos a falar disso, não é? Muito bem. Agora passamos para a Vânia. Vamos passar para a Vânia para saber o que é que ela tem andado a fazer de espetacular e queremos ouvir falar dessa tua visão diferente e maneira diferente de ver as coisas. Bom, Sandra, então, se vocês me deixarem, eu vou voltar um bocadinho atrás sobre o que a professora falou. Eu tenho sido uma privilegiada, porque aprendo sem ser avaliada, portanto, o que é uma maravilha. Ou seja, eu realmente acompanhei o Nuno e observava do ponto de vista da professora enquanto professor-aluno, sendo professora aprendo imenso, não é? E aprendo o conteúdo da mensagem, portanto eu fui efetivamente uma privilegiada neste processo todo, quer por poder partilhar muitos momentos com a professora Margarida e também aprendo muito com o Nuno e partilhamos muito, às vezes dúvidas, reflexões, portanto eu creio que a minha vida tem sido um privilégio e efetivamente a professora é encantadora nesse sentido. E o Fábio e a própria Sandra, ou seja, quando eu vos escuto, eu gosto sempre de ouvir e aprender com as pessoas que estão a conversar ou a partilhar a informação. Portanto, eu creio que é efetivamente uma maravilha e a professora tem sido muito inspiradora. É efetivamente uma das pessoas que eu tenho como referência, eu tenho muito poucas, quer na minha vida académica, quer na minha vida enquanto mulher, porque isto efetivamente ser mulher, académica, mãe, etc., tem as suas particularidades e eu, por vezes, tenho assim as minhas dúvidas diárias, o que é que a professora faria, ou o que é que alguém que me inspira faria, então eu gosto de pensar um bocadinho sobre isso e efetivamente não queria deixar de dizer isto à professora e à equipa e a todos os elementos da equipa. E sobre o que é que nós fazemos com os mais velhos. Portanto, nós andamos à procura de uma palavra que substitua o conceito de idoso. Até ao momento ainda não conseguimos. Chamamos-lhe para já adultos mais velhos, mas também continua a ter o mais velho ali. Portanto, ainda não conseguimos encontrar um termo interessante. Em Espanha temos os maiores, que é um termo que até é bem bonito. E nós o que tentamos fazer é um bocadinho aquilo que a professora e que o Nuno também partilharam convosco, que é mudar as perspectivas das comunidades face a uma determinada área de trabalho. Neste caso é o trabalho de atividade física com os mais velhos e queremos não só mudar a perspectiva daquilo que se propõe para as pessoas mais velhas, deixar esta questão da infantilização das propostas que se fazem, efetivamente deixarmos as pessoas decidirem sobre o que é que querem fazer e não é uma câmara que diz vamos fazer hidroginástica, a pessoa até tem medo da água, porque é que vamos meter as pessoas dentro da água, portanto deixar efetivamente que eles escolham, mas que eles escolham de uma forma informada, ou seja, se é dança, se é um outro programa de exercício mais específico, se é zumba, se é o que seja, portanto, e a ideia será promover o exercício físico ou promover a autonomia de escolhas perante o exercício físico e por outro lado, nós somos professores, também dar uma cadeia de valores um bocadinho distinta aos nossos alunos
as chamadas soft skills, que lhes permitam adaptar, porque o trabalhar em determinada zona do país é muito distinto de trabalhar noutra zona do país, ou seja, eles conhecerem estas particularidades das pessoas e fazerem o seu trabalho bem feito. Pronto, ou seja, e então este programa é essencialmente isso. Nós trabalhamos muito e gostamos que eles considerem também as questões multidisciplinares, multissetoriais, ou seja, nós pedirmos ajuda a outras pessoas de outras áreas. Às vezes o bloqueio ou a barreira que falávamos há pouco não é tanto da área da atividade física, pode ser uma barreira mental, pode ser até uma barreira económica, pode ser uma barreira social, pode ser uma ajuda técnica que a pessoa precise, um transporte, ou seja, nós criarmos uma rede, uma equipa que efetivamente funcione e que efetivamente se respeite, porque nós às vezes falamos em trabalhar em equipa, mas depois ficamos todos assim muito, este bocadinho aqui meu e não venham muito cá para o nosso canto. Pronto, não termos medo das coisas saírem da nossa mão e às vezes a multiplicação das nossas ações passa por isso, é ensinar os nossos alunos, ensiná-los bem, e se eles depois forem para uma câmara e tentarem fazer, vamos apoiá-los e esta a nossa ideia do UP é formar os nossos alunos o melhor que conseguimos, com a melhor atuação prática, para depois eles poderem implementar, no fundo acabam por dinamizar e promoverem a atividade e depois recorrem a nós para fazerem o seu upgrade e a melhoria da sua atuação. Ou seja, é uma relação que se mantém ao longo do tempo e felizmente ao longo dos 20 anos que trabalhamos com os mais velhos e com este tipo de atuação tem dado frutos. Quando tu falas nos alunos, são os alunos do Instituto Politécnico de Beja. Sim, De Beja, sim, nós formamos técnicos de exercício ao nível da licenciatura e depois fazemos a atualização e o aprofundamento profissional ao nível do mestrado de Atividade Física e Saúde. E portanto, tanto numa área como noutra, ou seja, através da licenciatura ou do mestrado, nós procuramos, eu estou a falar do particular do exercício físico com as pessoas mais velhas, mas temos outras áreas de atuação em que os valores acabam por ser estes também. O seu programa ganhou um prémio, foi distinguido pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, o que não deixa de ser curioso porque é desporto e juventude. Achei muito interessante eles terem tido a abertura de olhar para o seu trabalho, não é? Sim, o Up Again Senior é o projeto, portanto, inicialmente tinha uma designação só de programa e também isto tem a ver com o nosso crescimento enquanto profissionais, porque nós só olhávamos para o exercício nós depois chamamos-lhe Up Again Senior, o Up do filme de animação, do Up e pronto, todas estas características à volta e valores à volta do filme, o Again para dar a ideia de, ok, vamos lá retomar as nossas rédeas, a rédea da nossa vida e voltar a fazer isto ao nível da diminuição da capacidade funcional, portanto, e retomar a capacidade funcional do idoso. Portanto, a ideia do Up Again Senior, a história é esta. E efetivamente nós somos apoiados, felizmente, pelo IPDJ, pelo Programa de Desporto para Todos, e com a nossa atuação ao nível quando foi o Covid, conseguimos efetivamente o prémio de reconhecimento de mérito nacional, porque criamos canais na televisão, criamos as brochuras, enviávamos cartas, fomos à casa das pessoas, trabalhamos com as equipas de saúde e delegados de saúde, e sempre que o Covid nos deixava, nós fazíamos quase one by one uma avaliação e a consultadoria do exercício, fazíamos telefonemas de 2 em 2 semanas, fazíamos identificação juntamente com as enfermeiras e com os técnicos das câmaras relativamente à medicação, à necessidade de outro tipo de apoios. Pronto, foi um trabalho realmente que nos deu muito gozo, foi maravilhoso, foi cansativo, como é óbvio para todos, mas foi muito bom. E as pessoas estão bem, felizmente, não sei, pode ter sido uma coincidência, mas poucas pessoas tiveram Covid, portanto deste universo só 2 pessoas é que efetivamente nos deixaram e é muito interessante ver que elas agora estão a voltar para os programas físicos.
Eu achei muito, muito giro também, Vânia, quando nós fizemos juntos um programa que foi para uma aula de mestrado de uma universidade aqui em Lisboa. A Vânia mostrou um vídeo e foi muito interessante para mim, que sou psicóloga, ver até que ponto é que aquelas pessoas achavam que o seu programa era um sítio onde também estavam. O Salles também fala nisso, não é? Era um programa de socialização, para além de ser um programa de condição física, e eles tinham por si um carinho muito especial, sem ser paternalista, o que eu achei também importante. A Vânia trabalhar para a autonomia e para a participação da população, mas ao mesmo tempo deixar que eles tivessem por si aquele carinho desmesurado, não é? Da pessoa que está com eles e que os ajuda quando é preciso. É muito difícil esse equilíbrio, e eu acho que eles estavam lá com o ar de quem está a socializar e não de quem está a sofrer por causa de ter saúde. Eu creio que sim. Por vezes nós conversamos, o Nuno faz parte da equipa do UP e o UP está sediado no laboratório que o Nuno também coordena aqui do Instituto, e efetivamente às vezes os alunos, professora, então mas vamos falar sobre a força, bom, aqueles aspectos mais técnicos, eles ficam muito baralhados quando eu lhes digo, não vamos, nós vamos falar sobre vocês gostarem de estar lá e sobre as pessoas que vocês vão receber também gostarem de estar convosco. E então eu creio que, como falavam, eu já não me recordo quem é que falou sobre o gostar de estar. Este é o primeiro objetivo do programa, independentemente depois de todos os outros objetivos que estão subjacentes e que nós vamos sempre trabalhando, mas o gostar de estar, o confiar, o perceber que nós estamos a criar condições para que eles melhorem um conjunto de... Vocês têm um lema muito interessante, não é? Que é todo movimento conta. Sim, sim. Qualquer Isso movimento foi algo muito engraçado. Nós fazemos sempre isso, porque o nosso pavilhão, quando estamos, neste caso, no Instituto Politécnico de Beja, nós temos que descer um lance de escadas e temos elevador. E logo no primeiro dia nós dizemos, você pode optar ou descer calmamente as escadas ou ir por elevador. Normalmente na primeira vez as pessoas vão de elevador, mas para subir eu já não dou essa opção, não, vamos todos subir. Pronto, então já desbloqueei ali um bocadinho, e depois é engraçado que eles já não usam as escadas precisamente por isso, Fábio, ou seja, nós começamos com as pequeninas coisas, nos primeiros meses eles vão de autocarro e nós dizemos, então mas a sua casa é assim tão longe? Não, em boa verdade, são só 2 quarteirões, então não consegue vir, depois arranjamos alguém ali de contacto do grupo e acabam por criar pequenos grupos, quase um bocadinho aquela ideia das escolas, não é, do walking to school, etc, e acabam por combinar com os vizinhos ou com alguns colegas que estejam ali por perto e vêm a caminhar, porque há pessoas, já algumas têm alguns problemas de visão, etc, e lá vêm eles até aos locais juntos para o programa. Portanto, sim, todos os movimentos contam e estes movimentos contam depois na vida deles, efetivamente. Claro que sim. E é super interessante, e dou-vos os parabéns a vocês e ao Instituto por ter apostado nisto desta forma tão intensa e tão intensiva em relação à promoção do bem-estar, não é? No meio do Alentejo, onde se diz que não se passa nada, e passa-se muita coisa, não é? Passa-se muita coisa em Beja, e é bom estarmos também a ouvir falar disso. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, para nós também é um privilégio termos assim uma ponta de lança da nossa equipa no Alentejo, sempre disponíveis para integrar. Ainda agora temos um projeto com miúdos de 5 anos que lá estão os dois também connosco, e por isso é muito bom. Portanto, e estas capacidades técnicas que a pandemia nos trouxe têm que ser potenciadas exatamente para podermos trabalhar em rede. O país fica de repente mais pequenino e nós podemos trocar mais experiências, e é muito interessante também. Sandra, nós acreditamos muito de uma forma muito convicta, até porque nenhum de nós, nem eu nem a Vânia, somos naturais do Alentejo, de outras zonas do país, mas nós acreditamos muito que não é o sítio que nos define, é a nossa atitude que define o que nós fazemos, e portanto mais do que a conversa, nós queremos muito passar esta mensagem que sim, nós temos espaço, sim, nós temos qualidade, e sim, provavelmente estes sítios precisam mais de nós do que em Lisboa, ou no Porto, ou noutro sítio qualquer, que já tem muita gente e por inerência terá gente extraordinária também a trabalhar, e que nós compreendemos melhor
o que se passa aqui, porque vivemos cá todos os dias. E foi uma coisa que nós sempre dissemos um ao outro, foi o nosso filho, os nossos alunos não podem sentir falta de estudar aqui, porque nós vamos proporcionar-lhes isso. Com uma agravante ou com uma condição que é, nós vamos conhecê-los todos e vamos dizer-lhes a todos a nossa opinião todos os dias sobre eles. Às vezes eles não gostam muito de ter essa opinião, porque nós somos muito incisivos, mas da mesma forma que eu fui modificado por uma mulher brilhante, eu, não sendo tão brilhante, quero modificar outros. E, portanto, é essa a convicção que tenho. E, portanto, todos os dias eu quero fazer a diferença junto de todas as pessoas que trabalham comigo, sabendo que às vezes a pressão que eu coloco, às vezes pode não ser a que eles necessitam, mas eu acredito que, como qualquer champanhe, a pressão é necessária. Olha, foi assim que ficámos sem a Sandra, não é? Portanto, porque a Sandra também já esteve aqui por Lisboa, não é? E depois também foi pôr o seu engenho e eu arte não diria na terra para o Algarve. Eu não diria nunca que vinha para o Algarve. Até trabalhar um ano em Lisboa e sair às 6 para chegar às 6. A seguir, vou-me embora. Não, efetivamente, eu concordo perfeitamente e essa atitude é fantástica. Eu acho que é mesmo essa atitude que temos que ter e estar sempre atentos, porque nós, às vezes, o perigo, às vezes pode ser habituarmos tanto àquelas coisas fantásticas que nós temos que deixamos de as ver. E isso é uma coisa que eu tento não deixar de ver e o facto de eu trabalhar muito com o turista, que fica deslumbrado, não é? Faz com que ajuda-me a não perder contacto com essa realidade de que realmente somos uns sortudos. Ver todos os dias as coisas boas à nossa volta, não é? É isso, porque hoje vieram mais falar da questão da atividade física, na socialização, numa atividade, mas nós aqui falamos muito de saúde mental, mas não é por acaso que vocês foram convidados, é porque nós também acreditamos que há várias vias para chegar ao bem-estar psicológico e não é só a atividade física, é o que a atividade física nos traz, para estarmos juntos, para estarmos bem, para estarmos bem com o nosso corpo, tudo isso. É importante. Olha, nós agradecemos imenso vocês terem aqui vindo, porque realmente só ficou por falar o olho da Vânia em termos artísticos. É verdade. É que não é em termos da... Não, é verdade, é porque ela, quando olha para as coisas... Aqui o nosso Fábio também é um artista, nunca falámos disso, mas são duas pessoas que realmente conseguem pôr um olhar nas coisas que nós fazemos, mais ou menos, e pôr aquilo bonito. Pronto, e realmente... Por algum motivo é que o nome do projeto ou do programa da Vânia tem ali o up e vai buscar outras coisas. Não, mas aí eu tive ajuda. O Nuno ajudou-me com o up, eu estava com o up só de levantar. Ninguém acredita nisso, Vânia. Ninguém acredita nisso. Mas é verdade. E ele disse, então, mas não é por causa do up da animação? E eu disse, olha, não me tinha lembrado disso, mas efetivamente é ótimo. É um complemento, lá está. Dá só os dois um complemento. Exato. Professora, mas olha, muito obrigada. Vamos anunciar o próximo. Quando é que Quem é que tem aí uma agenda à frente para nós dizermos quando é o próximo? Portanto, será na segunda quinta-feira do mês de junho. Não é segunda quinta-feira, portanto não é dia 2, é dia 9, verdade, exato. Dia 9 de junho. Às 20. Às 20, já queres fazer mais tarde, não é? Portanto, era isso que eu estava... Vamos entrar em horário... da praia começam vamos entrar em horário de verão, porque a Vânia, com a sua equipa de kitesurf, se não chega sempre atrasada, não é? E arrisca a não chegar. Se não chega ainda com sal no corpo, ou de fato neoprene. Então vamos mudar a partir do dia 9 de junho para o horário de verão e cá estaremos no dia 9 às 20 horas. Obrigada, Vânia e Nuno. Obrigada. Nós, professora.